Vamos então começar com a leitura. Parte 5 da aula de Srilacharya Maharaj, do dia 17 de maio. Ensinamentos de Mahaprabhu, parte 5. Dharma exclusivo. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 17 de maio de 2020. No final, Srila Raghunatha Das Goswami assumiu a vida Ayatita Vritti. Ele não pediu nada a ninguém. Primeiro, ele ficava em Sinhadwara, do Jagannath Mandir, e esperava que alguém viesse e lhe desse prachada de Jagannatha Devi. Mas depois de um tempo ele pensou: não, Mahaprabhu não está gostando. Acho que se eu ficar aqui, as pessoas vão pensar que eu sou pobre e elas vão me dar alguma coisa. Isso não é bom. Ficar e implorar aqui no Sinhadwara é o comportamento de uma prostituta. Então, ele parou de implorar e quando Mahaprabhu ficou sabendo, ele disse: sim, ele fez o correto. Quando Mahaprabhu deu sua Govardhana Shila a Raghunath Das Goswami, ele lhe disse: para tal adoração é preciso um jarro de água e algumas folhas de tulasi. Isso é adoração em completa bondade, quando realizada em completa pureza. Sri Chaitanya Charitamrita. Ofereça a água do Ganges e tulasi manjari. É assim que você deve servir. Também podemos observar o caráter de Srila Sanatana Goswami. Quando Sanatana Goswami chegou à casa de Kasimishra para encontrar-se com Mahaprabhu, ele disse: por que vou ficar nesta casa e honrar a prachada deles? Não, vou pedir de porta em porta. Encontramos isso nos ensinamentos de Srila Sanatana Goswami. Eu uso no meu corpo um cobertor que custa 3 mudras, isto é caro, e pego o pouco que vem com esmolas. Isso contradiz os princípios religiosos. As pessoas riem. Sanatana Goswami disse: eu imploro de porta em porta usando este cobertor caro. As pessoas vão criticá-lo. Isso não é bom. Então, Sanatana Goswami deixou seu cobertor. Raghunatha Das Goswami, ele recebeu a ordem de sannyasa, a ordem renunciada. Então, Raghunatha Das Goswami, ele é de uma família muito rica, muito rica, filho único. O tio dele também não tinha filhos, ele era herdeiro de tudo sozinho, e aí ele renunciou a tudo. Recebeu a ordem de sannyasi, e ele ficava na frente do templo do Senhor Jagannatha pedindo comida. Depois ele viu que não era a atitude apropriada. E Mahaprabhu ficou feliz com isso. E aí Mahaprabhu deu a Govardhana Shila. Mahaprabhu, ele cantava o Mahamantra com a Govardhana Shila na mão. E ele ficava fazendo com o polegar movimento na Govardhana Shila, alisando a Govardhana Shila. E a Govardhana Shila não tem, Krishna mesmo fala, não tem diferença entre eu e a colina de Govardhana. Então a Govardhana Shila é próprio Krishna. Quando é feita uma murti, uma estátua de uma deidade de Mahaprabhu, de Krishna, Srimati Radharani, Nityananda Prabhu, que são as deidades da nossa missão, a deidade tem que ser instalada. É feita uma cerimônia, né? E aí é feita a instalação da deidade, pedindo para Deus entrar na murti, né? na estátua. Mas Govardhana Shila não precisa. Sri Giriraj, Govardhana Shila, ele nunca precisa ser instalado, ele nunca vai deixar a Shila, a pedra, ele vem na forma de pedra. Então, Mahaprabhu deu essa Govardhana Shila para
Raghunatha Das Goswami. E antes Mahaprabhu ficava cantando e alisando com o polegar. E é dito que ele chegou a fazer uma depressão na pedra, na Shila, de tanto que ele cantava. E aí Raghunatha Das Goswami recebeu dele essa Govardhana Shila. E quando o Shilashidhar Maharaj foi para Govardhana, para Vrindavana, ele lembrou desse passatempo de Mahaprabhu com Raghunatha Das Goswami. E lembrando desse passatempo, ele pegou 2 Govardhana Shila. Por isso que a nossa missão adora Govardhana Shila. Shilashidhar Maharaj, o nosso templo em Koladwip, o templo principal, ficou 15 anos depois da sua fundação. Depois que Shilashidhar Maharaj iniciou nossa missão, ficou 15 anos com Govardhana Shila, adorando somente Govardhana Shila. Depois que veio Gauranga Gandharva Govinda Sundar para ser adorado, junto com a Govardhana Shila. Mas antes era somente Govardhana Shila. Shilashidhar Maharaj instituiu essa adoração na nossa missão. A nossa missão não adora a Shalagrama Shila, porque Shalagrama Shila é uma deidade de muita regra e regulamento, é em vida e marga, muita regra e regulamento. Então a chance de cometermos ofensa é muito grande, fazendo adoração a essa Shila, essa forma de Krishna. E aí Sanatana Goswami é um dos Goswamis de Vrindavana também, como o Raghunatha Das Goswami. E ele era muito rico, ele era funcionário do governo, muito rico, ele e o irmão dele. E aí ele tinha um cobertor que era muito caro. E ele quando foi para a casa de Mahaprabhu, ele não achou correto ficar comendo na casa de Mahaprabhu, honrando prachada. Então ele ia de porta em porta pedir prachada. Só que aí ele pensou, com esse cobertor novo, caro, é incoerente eu pedir um pouco de comida, mendicando, com um cobertor tão caro daquele. E essa história que Shilashidhar Maharaj está contando, na verdade ele está contando uma passagem do Chaitanya Charitamrita, que é essa escritura que são os passatempos de Mahaprabhu, e ele está se baseando essa aula dele, os ensinamentos de Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita e no Chaitanya Bhagavata e no Sri Prema Vivarta, que são as 3 escrituras dos ensinamentos de Mahaprabhu. Certa vez, Brahmananda Bharati chegou a Mahaprabhu usando uma pele de veado. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos se aproximaram dele, viram que ele estava coberto com uma pele de camurça. Vendo isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficou muito infeliz. Sri Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu recebeu sannyasi de Keshavi Bharati, e Brahmananda Bharati era um sannyasi pertencente ao mesmo grupo. Então Mahaprabhu sempre deu muito respeito a ele. Então, naquele dia alguém disse a Mahaprabhu: Prabhu, Brahmananda Bharati chegou. Mahaprabhu olhou em volta e disse: Não posso vê-lo. Onde está Brahmananda? Alguém apontou para Brahmananda, mas Mahaprabhu disse: Não pode ser Brahmananda. Por que Brahmananda usaria esse tipo de tecido? Outro dia, Jagadananda Pandit perguntou a Govinda: Govinda, você massageia os pés de Mahaprabhu todos os dias. O que você usa para massagear? Govinda respondeu: Eu não uso nada. Mahaprabhu não gosta que eu use nada. Jagadananda Pandit não ouviu. Um dia, ele trouxe um pouco de óleo perfumado e deu a Govinda para que ele pudesse usá-lo ao massagear os pés de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu voltou ao seu quarto naquele dia, ele disse: Quem trouxe isso? Govinda explicou que Jagadananda Pandit trouxe e por quê. Então Mahaprabhu disse:
Ele quer que eu seja um chefe de família novamente, para que eu possa desfrutar com ele. Não tenho o direito de colocar óleo perfumado em meu corpo. Quando Jagadananda Pandit ouviu, ficou muito zangado, quebrou o pote de óleo e se trancou em casa. Você pode ler sobre isso no Shri Shri Prema Vivarta. Mahaprabhu mostrou em sua vida que dormia com folhas de bananeira. Um dia, Jagadananda Pandit disse a Mahaprabhu: Eu sei quem você é. Por que você tem que dormir no chão? Está frio. Jagadananda Prabhu não pôde tolerar isso. Quando ele trouxe uma colcha de algodão e travesseiro para Mahaprabhu, Mahaprabhu disse: Sim, claro, você também pode trazer uma cama grande para mim. Eu sou um sannyasi, devo deitar no chão. Usar uma cama, colcha ou travesseiro me envergonhará. Sri Chaitanya Charitamrita. Por que então Mahaprabhu está falando tudo isso? Porque está escrito no Chaitanya Charitamrita essas passagens de Sanatana Goswami que ele não era apropriado ele ir coletar com cobertor que custava muito caro. O outro sannyasi, o outro pandit, ele usava uma coberta de pele de veado. Também não é apropriado. E agora foi falado também Mahaprabhu sobre o óleo. Jagadananda Pandit queria que Govinda Das, que era o servo pessoal de Mahaprabhu, fazia massagem todo dia nele, que ele usasse um óleo perfumado, e ele deu um óleo perfumado. Mas Govinda Das não queria, mas ele deu. E aí, quando Mahaprabhu viu isso, ele ficou bravo, porque ele falou: como é que eu vou usar um óleo perfumado? Isso é coisa de chefe de família, de grihasta. Eu sou um renunciante. E aí também Mahaprabhu queria dormir em folha de bananeira, não queria travesseiro, não queria nada de conforto. Então, a vida de renunciante não é para continuar no conforto. Claro, a pessoa tem que viver para poder pregar, tem que ter o mínimo para poder pregar, mas não viver no conforto material. Mahaprabhu está demonstrando isso através desses exemplos. Um sannyasi não deve ficar naquele conforto, querer as coisas mais opulentas. Isso não é coisa de um sannyasi. Mahaprabhu está dizendo isso através desses exemplos. Não usar perfume, não dormir naquela cama super luxuosa, confortável. Por quê? Porque aí vai entrar no desfrute dos sentidos. E é o caminho oposto da renúncia. Quando o sannyasi recebe a Tridanda Sannyasi, ele faz um voto de usar o corpo, a mente e as palavras somente para Krishna, não para si mesmo. Então não é apropriado um sannyasi viver no conforto. Não é apropriado um sannyasi ficar querendo comidas opulentas. O sannyasi tem... Silacharya Maharaj fala, ele deu uma aula um tempo atrás falando: eu não quero sannyasi ao meu lado que fica reclamando da prachada que está fria. Porque a prachada é oferecida no altar, até todos comerem, claro que ela já esfriou. Quem come a comida quente é a deidade. Então, Silacharya Maharaj falou: eu não quero esse tipo de sannyasi ao meu lado, que quer somente prachada quente, que quer escolher a prachada. Ah, hoje eu não vou comer, eu quero mais aquilo do que aquilo. Fica escolhendo a prachada. E ele vai mais além. Silacharya Maharaj fala: eu não quero sannyasi que quer dar somente uma aula por dia e ficar exigindo as coisas dos devotos. Eu quero um sannyasi que realmente encare a vida devocional com a entrega a Deus, com a entrega aos devotos.
Esse é o humor de Shilacharya Maharaj. E por quê? Porque ele é assim. Ele vai fazer a viagem porque ele está construindo vários templos, sempre, né? Desde que o Gurudeva deixou ele assumindo toda a administração do templo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Desculpa. Ele sempre está construindo templos e melhorando e dando mais conforto para os devotos, um local para o devoto dormir. Ele até comentou isso na aula de domingo agora, dia 24, que ele está construindo Mayapur e está melhorando o templo de Nishinrapali para que tenha acomodação para todos os devotos, para que os devotos não precisem dormir em acampamento, tipo acampamento. Ele quer dar um quarto e banheiro para os devotos. Então ele está sempre construindo. E ele, quando estava construindo Ekachakra, não só Ekachakra, mas outros locais também, ele pegava o carro, viajava 4, 5 horas de carro, 6 horas, e a estrada na Índia não é uma Bandeirantes, não é uma Ayrton Senna, não é uma Castelo Branco. A estrada é bem complicada na Índia, a maioria das estradas. Praticamente só tem uma estrada boa em Delhi, que é aquela que teve uma corrida de Fórmula 1. Aquela estrada é muito boa, é parecida com as do Brasil, mas assim, do Brasil as melhores, né? Mas o resto da Índia são estradas muito ruins. E ele viaja 4, 5, 6 horas, vai na obra, olha a obra, organiza tudo e volta. Então ele faz 10, 12 horas de viagem e ele vai e volta às vezes sem comer. Ele realmente está o dia inteiro fazendo serviço devocional, não está preocupado com ele. Ele está preocupado com a missão, ele está preocupado em servir o guru dele. Ele está preocupado em servir os devotos. E ele quer esse tipo de devoto ao lado dele. Ele quer um sannyasi que realmente faça o serviço, não fique no seu quarto querendo comida quentinha e escolhendo a comida e dando uma aula por dia. Isso Shilacharya Maharaj falou há um tempo atrás. E Mahaprabhu está dizendo isso. Esses passatempos dele no Chaitanya Charitamrita, no Siprema Vivarta, no Sri Chaitanya Bhagavata, que o sannyasi não é apropriado para o sannyasi continuar nesse desfrute material. Vamos continuar a leitura, então. Certa vez, Brahmananda Bharati chegou a... Eu sou um sannyasi, devo deitar no chão, mas você está me trazendo um travesseiro de algodão. Eu não posso aceitar. Então Jagadananda Pandit entendeu que Mahaprabhu não usaria um travesseiro de algodão. Ele não aceitaria nenhum colchão ou qualquer outra coisa. Então, um dia, ele juntou algumas folhas de bananeira, secou-as, pegou um pano, envolveu as folhas de bananeira no pano, fazendo um tapete macio para Mahaprabhu dormir. Então, Jagadananda Pandit deu o tapete a Govinda e Mahaprabhu teve que aceitá-lo. Jagadananda Pandit disse: Você disse que dormiria apenas em folhas de bananeira, então eu trouxe folhas de bananeira. Outra vez, Mahaprabhu estava honrando Prashada na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. A esposa de Sarvabhauma Bhattacharya fez tantos pratos opulentos, ofereceu a boca e deu essa prashada a Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu estava sentado e honrando a prashada, Ramachandra Puri chegou lá e, vendo a opulenta prashada, disse: você é um sannyasi, mas está comendo tanto. Mahaprabhu disse: Sim, o que você está dizendo está correto. Eu não deveria estar pegando tantas preparações. Eu deveria pegar apenas uma ou duas preparações. Para um sannyasi, satisfazer-se com a língua é uma grande ofensa. O dever de um sannyasi é comer apenas o necessário para manter seu corpo e alma unidos. Sri Chaitanya Charitamrita. Somos sadhus, mas sempre seguimos nossas línguas.
Isso não é bom para nós. Devemos levar apenas o necessário para manter a vida, o necessário para o estômago. Devemos pegar apenas um pouco de anukalpa é suficiente. Não é necessário comer tanto. Isso é o que Mahaprabhu nos ensina. Por que a língua é importante controlar? Nós cantamos a canção da hora da prachada. Fugiu agora a canção. Sarirá Vidyajal. Ela diz, essa canção, que de todos os sentidos, a língua, o paladar é mais difícil de controlar. E as escrituras falam, por que Mahaprabhu está falando isso? Que não é apropriado comer muito, que não é apropriado nós... claro, ele está falando em prachada. Mahaprabhu nem fala em comer boga, em comer o que não é oferecido no altar. Ele está falando em comer muito prachada. E por quê? Porque não controlando a língua, não controlando o paladar, é dito nas escrituras que é uma linha reta da língua para o estômago e para os genitais. Então, a pessoa que não controla a língua, o paladar, a quantidade que come, ela não vai controlar o estômago, ela não vai controlar a fome, e ela não controlando isso, ela não controla também o genital. Então, é muito ruim para um sannyasi, um renunciado, ele não ter controle sobre isso. Mahaprabhu está dando claramente no Chaitanya Charitamrita essas orientações. Claro que o sannyasi, ele tem que dormir bem, né? Quando Mahaprabhu fala em dormir em folhas de bananeira, isso é impossível para nós hoje aqui no Ocidente. Claro que o sannyasi tem que dormir bem. Para quê? Para no outro dia ele estar disposto, descansado e pregar e fazer o serviço devocional que lhe foi indicado. Ele tem que estar bem, ele tem que comer o suficiente para estar bem, para poder pregar, para poder fazer o seu serviço devocional. Mas tem que controlar a gula, tem que controlar o estômago. E claro, como ele é celibatário, ele tem que controlar os genitais. Então, Mahaprabhu está dando essa orientação através de Krishnadas Kaviraj Goswami, que escreveu o Chaitanya Charitamrita. De qualquer forma, falaremos sobre os ensinamentos de Ramananda Roy. Discutiremos a conversa de Ramananda Roy com Pradyumna Misra e a conversa de Mahaprabhu com Ramananda Roy na margem de Godavari, no próximo domingo. Devemos conhecer a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu e devemos saber o que devemos praticar, o que é necessário em nossa vida espiritual. Quais são as principais coisas em nossa vida espiritual? Na verdade, não existem tantas coisas principais. Vaishnava Seva e Nama Sankirtan são as principais coisas. Você entende? Isto é o que os devotos do agregado familiar devem fazer. Agora é um período de bloqueio, um tempo de quarentena, para que todos reflitam. Todos pensem na vida de Gurudev, na vida de todos os devotos, no exemplo de nosso Guru Varga. Devemos pensar no que nosso Guru Varga fez, como eles passaram a vida. Devemos pensar sobre o estilo de vida de Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nosso Param Gurudev, Srila Bhakti Rakak Srila Devi Goswami Maharaj, nosso Gurudev, Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Devemos pensar em como eles praticaram a consciência de Krishna, como deram amor e carinho um ao outro, como se respeitavam, como mostravam etiqueta adequada, orientação adequada para os devotos. Nós devemos aprender desta maneira. Então, assim termina a parte 5 da aula de Srilacharya Maharaj, do dia 17. Ele está falando justamente que tem duas coisas principais
Tem vários processos, tem 9 processos de Bhakti Yoga, serviço devocional a Deus, principais. Mas tem 2 que são principais. Vaishnava Seva, que quer dizer servir o Vaishnava, servir o devoto de Deus. Isso é muito importante. E outra coisa que é extremamente importante, Harinama Sankirtan. Harinama Sankirtan não é só cantar o santo nome congregacionalmente. Harinama Sankirtan é pregar, falar sobre Deus. Srila Siddhartha Maharaj fala que de todos os serviços, falar sobre Deus, distribuir a consciência de Deus, Harikatha, Krishna Katha, falar sobre Deus, é o que Deus mais gosta. E temos que seguir o exemplo. Aí no final da aula, Srila Acharya Maharaj fala, ele começa falando de Jagannatha Das Babaji Goswami, que é o Parampará, é a sucessão de gurus da sucessão discipular, que está no altar, do da direita até o da esquerda. Então temos que seguir o exemplo deles. Eles são acharyas. O que quer dizer acharya? Aquele que ensina pelo exemplo. Nós temos o exemplo deles, é só seguir o exemplo deles. Temos que ver a vida deles e seguir o exemplo deles. Seguir o exemplo desde Jagannatha Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakura, Gorakshora Das Babaji Maharaj, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que fundou Gaudiya Mati, Srila Siddhartha Maharaj, que fundou nossa missão, Gurudeva, que continuou a missão, expandiu a missão de Srila Siddhartha Maharaj, Srila Acharya Maharaj hoje, que está construindo mais templos para aumentar a missão, dar conforto, mais conforto, pelo menos uma condição mínima para o devoto ir fazer o Parikrama de Navadvipa, o Parikrama em Puridam, o Parikrama de Govardhana, no mês de Kartik. Temos que seguir o exemplo deles. Temos alguém para ver e seguir o exemplo. Que nem outro dia eu assisti a aula de Srila Acharya Maharaj online, e ele com toda aquela santidade deu a aula além do Chaitanya Charitamrita, explicando. E aí depois ele falou, quem diz que segue Srila Siddhartha Maharaj e não aceita Srila Govinda Maharaj, não está seguindo Srila Siddhartha Maharaj. Ele falou. E da mesma forma, quem diz que segue Srila Govinda Maharaj, que é o seu guru, e não aceita Srila Acharya Maharaj, não está seguindo Srila Govinda Maharaj, porque ele nomeou ele como sucessor. E ele diz no testamento que temos que aceitá-lo com amor, não é por obrigação. Então, Srila Acharya Maharaj fala isso na aula dele. E depois ficou falando carinhosamente sobre Shripad Tapasi Maharaj, que levou ele para os pés de Srila Siddhartha Maharaj, o fundador da missão. E depois, no final, a humildade e a tolerância, né, que é uma das qualidades que o guru tem que ter. Ele ficou falando nome por nome de quem estava lá assistindo ele. Ele ficou, creio que uns 20 minutos, 15, 20 minutos, falando um por um e comentando sobre alguns devotos. Veja só a humildade e a tolerância dele. Não é aquele negócio de não vê a hora de acabar a aula e já desliga a transmissão. E isso era de manhã, ele deu aula de manhã, creio que começou às 7 horas da manhã lá no México. E era umas 9 horas da manhã, e ele ainda estava dando aula, e aí fizeram perguntas, e ele respondeu a pergunta. Mas no final ele ficou agradecendo um por um, falando o nome de um por um. Esse é um acharya que ensina pelo exemplo. Ele dá carinho a todos. Então temos vários exemplos que temos que seguir.
Srila Acharya Maharaj é um exemplo também muito, muito bom, um exemplo muito bom para todos nós. Quem não conhece ele, pode assistir a aula dele. Eu compartilhei outro dia no link do Templo de São Paulo. É só olhar o Templo de São Paulo na linha do tempo, vai ter o link que ele falou. Então, temos que seguir esses exemplos. Isso que Srila Acharya Maharaj está querendo nos mostrar aqui, através dos ensinamentos de Srimad Mahaprabhu. Alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos para a parte 6 da aula de Srila Acharya Maharaj. Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Se tiver, pode fazer. Vamos começar a ler então a parte 6. E aí, se tiver alguma pergunta, faça e aí depois a gente responde. Então agora a parte 6. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 17 de maio de 2020, parte 6. Pergunta: no Shri Brahma Samhita está escrito sobre Gokula e Goloka. Qual a diferença entre eles? Gokula é Gokula e Goloka é Goloka. Gokula está aqui, onde os passatempos de Krishna aconteceram. É Balma Vrindavan, Vrindavan na Terra. E Goloka Vrindavan é o plano transcendental mais alto da existência. Você sabe que existem muitos sistemas planetários. Goloka Vrindavan está situado acima de todos os planetas. É o lugar mais elevado. Então, Gokula e Goloka não são os mesmos. Pergunta: dizem-nos que devemos ver o Guru como Krishna, e se tivermos uma visão mais profunda, podemos ver o Guru como Srimati Radharani. Por outro lado, também ouvimos que o Guru é Nityananda Prabhu. Srimati Radharani e Shriman Nityananda Prabhu são diferentes. Então devemos ver o Guru como Srimati Radharani ou como Shriman Nityananda Prabhu. De qualquer maneira que as pessoas se rendam a mim, eu as recompenso. Sendo o objetivo final de todos os caminhos, eu sou o objetivo a ser alcançado por todos. Ó Partha, todos os homens seguem meus vários caminhos. Srimad Bhagavad Gita. Você deve entender que existe Shantarasa, Dasyarasa, Sakyarasa, Vatsalyarasa e Madhurarasa. Krishna Balaram são Sakyarasa. Gauranitai também são Sakyarasa. De outra maneira, podemos dizer que Nityananda Prabhu é o mestre, Nityananda Prabhu é o chefe, Nityananda Prabhu é o controlador. Ele controla tudo neste mundo. Ele é a personificação do abrigo. Portanto, o Guru é Nityananda Prabhu, porque nos abrigamos em Gurudev. A posição mais alta de Gurudev é que Gurudev é Srimati Radharani. Eu já disse muitas vezes que Srimati Radharani é o Guru de Prema, amor diamante. Esta é a posição dela com Krishna. Assim, dentro de Madhurarasa, Gurudev é Srimati Radharani. Dentro de Sakyarasa, Gurudev é Nityananda Prabhu. Então, começando com Gokula e Goloka. Todo lugar que Krishna está é um lugar transcendental. Todo lugar que um devoto puro de Deus está é um lugar transcendental. Só que aqui na Terra é chamado de Gokula. Então, o local que Krishna estava aqui na Terra, que ele está aqui na Terra, porque ele não saiu da Terra, ele continua, e que nós que não vemos ele, os passatempos dele continuam em Vrindavana. Os passatempos de Mahaprabhu continuam em Puri, continuam em Navadvipa. Então,
esse local é Gokula, mas quando é no mundo transcendental mesmo, que tem 7 planos, tem vários planos, desculpa, tem vários planos no mundo transcendental, e o lugar mais elevado de lá, onde Krishna vive, a suprema personalidade de Deus, ele mesmo tocando flauta, é Goloka Vrindavana. Não é Gokula, lá é Goloka Vrindavana. E lá tem os 5 tipos de relacionamento. E aí o outro devoto faz uma pergunta na aula sobre Nityananda Prabhu, Balarama e Shrimati Radharani. E aí Srilacharya Maharaj explica que Nityananda Balarama está no relacionamento de Sakyarasa. E Shrimati Radharani está em Madhura Rasa. Então, o Gurudeva é Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é o Adiguru, é o primeiro Guru, mas isso em Sakyarasa. Em Madhura Rasa, quando o Gurudeva está no relacionamento de Madhura Rasa é Shrimati Radharani, aí Gurudeva é Shrimati Radharani. É o relacionamento conjugal, Shrimati Radharani, Madhura Rasa. Essa é a explicação de Srilacharya Maharaj. Então o Guru, ele tanto é Shrimati Radharani, como ele é Nityananda Prabhu, depende do rasa, depende do relacionamento com Krishna. Pergunta. Dizem que não há diferença entre o Diksha Guru, Guru iniciador, e o Shiksha Guru, Guru instrutor. Mas Srila Siddhar Maharaj diz que nossa Sampradaya é de Shiksha Guru Sampradaya. Sim, claro, pode-se ter apenas um Diksha Guru, mas pode-se ter muitos Shiksha Gurus. Sri Chaitanya Mahaprabhu também diz o mesmo. Pergunta. Seria possível ouvir alguns passatempos de Santoshi Krishna Prabhu? Sim, foi o seu festival do desaparecimento ontem. Ele é um devoto muito bom. Gurudev gosta dele e Gurudev o me deu, mas pela vontade de Krishna ele foi levado. Ele sempre dizia: não posso prestar tanto serviço porque Maya está sempre me atacando. Não quero ficar neste mundo. Então Krishna o levou. Talvez Gurudev o tenha levado para perto dele. Pergunta. A situação com Ratha Yatra este ano afetará o mundo? Somente Krishna sabe disso. É o seu arranjo. Se Jagannath organiza algo de uma certa maneira, não está em nossas mãos. Nós somos controlados por ele. Ratha Yatra acontecerá, ninguém poderá detê-lo. Jagannath, Subhadra e Baladev irão para Gundicha, mas o devoto poderá se unir adequadamente este ano. O que está acontecendo é organizado pelo Senhor, pelo Supremo Absoluto. Ele faz tudo. Então, seja para melhor ou para pior, quem sabe? Somente Krishna sabe disso. Jagannath sabe disso. O devoto fala para Acharya Maharaj comentar um pouco sobre Santoshi Krishna Prabhu, que era o braço direito de Srilacharya Maharaj. Era um devoto que fazia muito serviço lá em Navadvipa. E ele abandonou o corpo há alguns anos já, num acidente de automóvel, e no dia 16 de maio. Não foi exatamente dia 16 de maio, porque o nosso calendário não é solar, é lunar. Então, há 2, 3 anos atrás, quando ele abandonou o corpo, não era esse dia, mas o dia é calculado em cima do calendário lunar. Então, esse ano, o calendário lunar aconteceu no dia 16 de maio. E ele é um devoto, outro dia mesmo, Srilacharya Maharaj falou dele, né, no desaparecimento, que é um devoto que fazia muito serviço e não queria aparecer. Ele não se importava se alguém glorificasse ele. Ele dava seu dinheiro, ele dava sua energia, ele era casado, era grihasta, ele tinha família, mas ele dava tudo para a missão.
Toda essa energia ia para a missão. E ele não queria aparecer em nenhum momento. O Gurudeva, como foi dito aí, gostava muito dele e deixou ele servindo Srilacharya Maharaj, mas Krishna quis levá-lo. Não sabemos o porquê. Quando Krishna acha que é a hora, ele leva o devoto. Não pertence a nós isso. Nós queríamos que ele ficasse mais, mas nós não mandamos. E aí o outro devoto pergunta sobre o Ratha Yatra. O que é o Ratha Yatra? Ratha Yatra é um festival das carruagens que o Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra vão de Jagannatha Puri até o templo de Gundicha. É uma estrada, hoje é uma estrada bem larga, né? Antigamente, claro, era de terra, hoje é meio cascalho batido. E eu não lembro se é asfalto, eu tive lá 2 anos, não lembro se é asfalto ou cascalho batido, mas não importa. É uma estrada bem larga e eu creio que sejam uns 4 quilômetros de estrada, mais ou menos 4, 5 quilômetros. E aí a carruagem sai, vai para esse templo em Gundicha, fica uma semana lá, depois retorna. E aí o devoto estava falando sobre esse festival que vai ser agora, no mês que vem. E aí Srilacharya Maharaj fala que vai ocorrer de acordo como Krishna quer, como Deus quer. Porque Deus manda em tudo. Como vai ser, como não vai ser, é Ele que manda. Que vai ocorrer, vai ocorrer. Mas não somos nós que vamos planejar. O nosso planejamento só acontece, tudo que planejamos só vai ocorrer se for o que Krishna quer. Às vezes nós organizamos, fazemos, ficamos, né, a semana inteira, o mês inteiro planejando aquilo, chega na hora, se der tudo ao contrário do que nós pensamos, não é que deu tudo errado, deu da forma que Deus quis. E a forma que Deus quis foi a forma correta. Se nós planejamos tudo e ocorreu do jeito que nós estávamos pensando, era porque era o que Krishna queria, o que Deus queria. Sempre que planejamos e não dá certo, porque Deus não quis. Se planejamos e deu certo o que nós queríamos, é porque era a vontade de Deus. Então não existe deu errado. Poxa, eu fiz tanto e deu errado. Não deu errado, deu como tinha que ser. Tudo acontece como tem que ser. Não é como nós queremos, é como tem que ser. E normalmente o que nós queremos não é o que Deus quer. Por isso que as coisas não dão da nossa forma. E nós ficamos frustrados com isso. Não temos que ficar frustrados. Temos que fazer o melhor sempre. Claro, sempre tentar fazer o melhor. Mas, só um minutinho. Não é como nós queremos. As coisas são como Krishna quer, sempre. Temos que ter essa consciência. E Srilacharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, através de seus livros, Srila Siddhar Maharaj, estão sempre falando isso para nós. Estão sempre nos orientando que nós não mandamos em nada. O nosso ego é muito forte, então achamos que nós mandamos nas coisas. Mas nós não controlamos nada. O controlador supremo é Krishna. Sempre ele controla. Ele controla tudo, tudo. Não tem nada que ele não controle. Tanto no mundo material como no mundo transcendental. Krishna é o controlador supremo. Pergunta: uma senhora pode liderar Nagar Sankirtan? Ok, eles podem fazer isso, mas se houver algum sannyasi lá, o sannyasi deve liderá-lo. Uma vez, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu estava indo para Yameswar Tota, em Puridam,
ouviu uma senhora cantando no templo do senhor Jagannath. Não entendendo quem estava cantando, um homem ou uma mulher, ele correu lá, dominado pelo êxtase. Govinda o pegou no caminho. Quando Mahaprabhu percebeu o que havia acontecido, disse a Govinda: "Você me salvou hoje." Portanto, um sannyasi não deve ouvir o canto de nenhuma dama. As escrituras também dizem isso. Quando todo mundo está cantando junto, isso é uma questão diferente. Mas se um sannyasi fica em algum lugar isolado e ouve o kirtan de uma dama, isso não é bom, perturba sua mente. Em outra ocasião, Sua Divina Graça também fez uma observação explícita. Sua Divina Graça estava liderando um kirtan no Nat Mandir no dia de Goura Purnima. Uma senhora estava tocando mirdanga e quando o kirtan terminou, Sua Divina Graça foi embora e a caminho da varanda disse irritado: "No Sri Chaitanya Sarasvati Mat, as mulheres não devem tocar mirdanga." Outra pergunta chegou: se a mulher estiver menstruada e não houver outro caminho, se não houver mais ninguém que possa fazer o serviço, ela poderá? Ela poderá fazer o serviço da deidade. Caso contrário, quem irá cozinhar para as deidades? É melhor ela cozinhar do que deixar as deidades em jejum. O que Srilacharya Maharaj está falando, e Mahaprabhu também, né, na época dele, aconteceu, nós não somos machistas, não somos contra as mulheres de forma alguma. A principal devota de Krishna é Shrimati Radharani. As devotas que ele mais gosta são as gopis. Quando cantamos a Japamala, o nosso terço, o nosso rosário de 108 contas, as 5, 8 contas maiores representam as 8 principais gopis. Depois vem um fiozinho para separar. Então, são as devotas principais, aquele que Krishna mais gosta. Mas, por que não uma mulher puxar um kirtan? Se tem um sannyasi, o sannyasi deve puxar o kirtan. Por que não uma mulher? Porque ela vai perturbar a mente do sannyasi. Tocando mirdanga ou cantando kirtan, cantando em conjunto, repetindo depois, não há problema, quando todos cantam. Mas a voz, o simples fato da voz da mulher, ela vai perturbar a mente do sannyasi. Por quê? Porque o sannyasi está na renúncia. Ele fez um voto de renúncia do corpo, da mente e das palavras. Você imagina uma pessoa na renúncia, ter uma mulher cantando ou próxima dele, por isso que não é apropriado. Srilacharya Maharaj deu uma aula outro dia também falando, não é apropriado, Mahaprabhu falando isso, né? Não é apropriado um sannyasi ficar muito próximo de mulheres. O sannyasi não pode ficar sozinho com uma mulher. Não é apropriado. Por quê? Porque Maya é muito forte. Maya vai tentar derrubá-lo com Kamini. Kamini significa sexo, mulher, sexo oposto. Então, por isso que Srilacharya Maharaj está falando, e Mahaprabhu também. Mahaprabhu escutou uma mulher cantando e ele entrou em êxtase. E ele foi para lá, para o local, e aí Govinda, que é o servo pessoal que eu falei antes, que fazia massagem nele, nos pés dele, o servo pessoal dele, segurou-o. Então, é perigoso para um renunciante ficar muito próximo de uma mulher, escutar um kirtan de uma mulher, a mulher puxando um kirtan, a mulher tocando a mirdanga. Isso não é apropriado. Não é que a mulher não pode, mas ela vai, de uma certa forma, provocar o sannyasi. Porque o sannyasi, ele não é um Goswami, ele não está livre.
dos desejos materiais. Temos que entender isso. É muito raro um sannyasi que se livrou totalmente de todos os desejos materiais. Um Goswami. Goswami quer dizer o Swami que se libertou de todos os desejos. Então, não é apropriado. Por isso que num templo também não é apropriado a mulher, não só a mulher, mas o homem também, né? Mas uma mulher vir com uma roupa decotada, uma mini saia, não é apropriado num templo. Principalmente se tiver algum renunciante, algum sannyasi, algum brahmachari, um vanaprastha. Mas não importa, não é uma roupa apropriada. Vai desviar a atenção. O foco no templo tem que ser Krishna, tem que ser a deidade, tem que ser Deus. Qualquer coisa que for atrapalhar o foco não é bem-vinda. Não que não seja bem-vinda a mulher, claro que ela é bem-vinda, mas vir com uma roupa inapropriada. Ou se tiver um homem para cantar um sannyasi e ela começar a cantar ou tocar. Por isso que quando eu fui na Índia, as 2 vezes que eu fui, quem toca os instrumentos não são mulheres. Só se não tiver nenhum homem. Porque isso irá perturbar o ambiente. Temos que compreender isso. Não temos nada a ver com machismo. Isso não tem nada a ver com machismo. Isso é uma questão de atrapalhar a mente de um renunciante. E Maya é muito forte, como eu estava falando. Pergunta: podemos cantar Shri Rupa Manjari Pada no templo e em casa? Sim, por que não? É uma canção de separação. Você pode cantar, qual é o problema? Essa canção expressa sentimentos de profunda separação de Srila Rupa Goswami, Shri Rupa Manjari. Na verdade, devemos sempre pensar: quando vou ver meu guru, o que posso fazer para servir meu guru? Quando posso ver o Senhor? Quando posso fazer meu guru feliz? Devemos sempre pensar dessa maneira. Quando Sri Chaitanya será misericordioso comigo? Quando chegarei à sombra dos pés dos Vaishnavas? Quando desistirei deste ego mundano? Quando honrarei os devotos do Senhor? Com um pano em volta do pescoço, palmas das mãos unidas e palha entre os dentes, vou me submeter sinceramente aos pés dos Vaishnavas. Sempre pense sobre isso. Além disso, há a canção favorita de Gurudev, Emona Durmati, que diz: ó Senhor, eu sou muito malvado e caí neste mundo material. Mas você enviou uma grande alma, seu associado, para me resgatar. Vendo-me tão caído, misericordiamente ele veio a mim e disse: ó alma humilde, ouça esta mensagem maravilhosa e seu coração se alegrará. Sri Krishna Chaitanya apareceu em Navadvip para libertá-lo. Ele trouxe muitas almas humildes como você para a costa do oceano da existência material. É uma canção muito boa. Tem também a que diz: minha vida está sempre absorvida pelo pecado. Não há um traço de piedade nela. Eu causei aos outros tanta ansiedade e problemas. Nunca tenho medo de me engajar em atividades pecaminosas para o bem da minha própria felicidade. Sou cruel e egoísta. Sempre digo mentiras. Sou infeliz quando os outros são felizes e feliz quando os outros são infelizes. Existem desejos. Então essa canção Sri Rupa Manjari Pada é o hino Gaudiya Vaishnava. Ela representa o Gaudiya Vaishnavismo. Quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada estava no seu leito de morte, ele pediu para Srila Siddhar Maharaj cantar essa canção. E os devotos mais antigos, inclusive outro dia foi o dia do desaparecimento de Gaurava Giri Maharaj, Srila Gaurava Giri Maharaj, que era um associado íntimo de Srila Bhaktisiddhanta.
E ele, no momento que ele estava presente no momento e do abandono do corpo do guru dele, e quando ele viu que Srila Bhaktisiddhanta pediu para Srila Siddhartha Maharaj cantar essa canção, ele viu que a sucessão discipular estava sendo feita naquele momento. Ele estava nomeando Srila Siddhartha Maharaj como sucessor da Gaudiya Mati, através dessa canção, o hino Vaishnava. Então podemos cantar. Foi perguntado para Srila Acharya Maharaj se podemos cantar, ele falou que sim, podemos cantar, não há problema em cantar essa canção. E aí ele diz também de outra canção, Dani Atmika, Emonadurmati, que cantamos todas as manhãs essa canção, ou à noite, ou ambas, de manhã e de noite. É uma canção para Srimad Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu veio para nos salvar. Ele veio para salvar nós, porque nós somos as almas caídas. Nós somos as almas condicionadas ao mundo material, ao desejo, ao desfrute material. Estamos caídos nesse desejo material. E ele veio justamente para nos resgatar. Como que ele veio nos resgatar? Há 535 anos atrás, ele veio dando o Mahamantra Hare Krishna, o grande mantra Hare Krishna. Esse mantra, esse grande mantra, no início ele limpa a mente, ele limpa nossos inimigos e depois ele vai limpando a alma gradativamente. Mahaprabhu veio para nos dar isso, o Yuga Dharma. O Dharma, a religião dessa era de Kali Yuga que vivemos hoje, é o canto congregacional desse mantra. O canto congregacional das canções glorificando os associados de Mahaprabhu, o próprio Mahaprabhu Krishna, como essa canção Dani Atmika, a canção que Gurudeva mais gostava. De todas as canções, era a que ele gostava mais. Quando Srila Siddhartha Maharaj pedia para ele cantar alguma canção, ele cantava sempre essa. Então as canções, é dito que o livro de canções, o livro de Kirtan que temos, esse que na forma física, ele tem essa capa amarela dura que temos aqui no Templo de São Paulo, tem todo o conhecimento nele, tudo que precisamos saber sobre a devoção. Claro que ele não tem todo o conhecimento com detalhes, mas o detalhe não é importante, a devoção. Quando Srila Acharya Maharaj fala que ele tem todo o conhecimento que temos que saber, alguns devotos podem pensar, mas todo o conhecimento está ajuntando os Puranas, os Upanishads, o Śrīmad Bhagavatam, mas ele não está dizendo o conhecimento de Jnana Yoga, ele está dizendo o conhecimento básico que temos que saber. Todas as canções, você veja, só nessa canção Dani Atmika, é dito que Mahaprabhu veio nos libertar. E depois Srila Acharya Maharaj continua falando que ele fala, nós somos caídos, nós somos orgulhosos, nós somos falando somente os nossos defeitos, que é a realidade. Então tem tudo nessas canções. Esse livro tem tudo que precisamos saber. Tem o Shikshastaka, que são os 8 versos que Mahaprabhu escreveu, ele próprio. Tem o Premadama Devistotra, que é um resumo do Chaitanya Charitamrita, composto por Srila Siddhartha Maharaj, em 70 versos. Tem canções lindas, e não é só questão de ser linda, é o conhecimento puro aí, nessas canções. Tem uma que chama Invocação Auspiciosa Sharanagati. Você pede naquela canção para ser libertado, para entrar em rendição total, Sharanagati. Então tem tudo nessas canções. Por isso que Srila Acharya Maharaj fala, é muito importante cantarmos o Vandana e mais 5 canções de manhã, e à noite o Vandana mais 5 canções. Aqui nós fazemos isso, nós fazemos na verdade mais do que isso no programa todo dia, o programa da noite. Cantamos uma para Mahaprabhu no Arati, na cerimônia, depois uma para Sri Giriraj, depois a outra para Nityananda Prabhu e Mahaprabhu do Arati. Aí cantamos o Parikrama da Tulasi, uma canção própria para Tulasi Devi. Depois cantamos o Vandana, que é a oração glorificando a todos. Depois cantamos uma para o Guru,
uma para os Vaishnavas e uma para o Panchatattva. Então cantamos para todos. Por que a Acharya Maharaj estipula isso no programa, o mínimo? Porque é muito importante glorificarmos os associados de Deus e Deus. Ele gosta disso. E como foi dito agora há pouco aí na leitura, a coisa principal é agradar o Guru. Temos que agradar o Guru, agradar os Vaishnavas. Agradando o Guru, Krishna fica feliz. Por quê? Porque Krishna, ele não consegue servir o Guru. O Guru não quer nada. O Guru não pede nada de Krishna. Ao contrário de nós, que estamos pedindo para Krishna, pedindo isso, pedindo aquilo. Normalmente é algo material, ligado à matéria. O Guru não quer nada de Krishna. Então a forma de Krishna agradar o Guru e de ele ficar feliz é quando o devoto serve Krishna. Por isso que é dito no Bhagavad Gita que Krishna gosta mais quando nós servirmos o servo do servo de Krishna, o servo do servo dele. Ele gosta mais do que quando servimos diretamente ele. Porque ele não consegue servir seu devoto puro. Mas nós conseguimos servir o devoto puro dele, que é o Guru. Então, deixando o Guru feliz, o Guru vai ficar feliz não quando você serve ele levando um chocolate ou levando algo para o corpo dele, um relógio novo, um celular novo. Ele não fica feliz com isso, ele fica feliz com o nosso serviço. A não ser que isso daí seja extremamente importante para a missão. Você dar um celular, um notebook novo para ele, se o dele já não está mais sendo suficiente para servir a missão, aí ele ficará feliz. Mas não para o desfrute dele, um relógio novo, um carro novo. O Guru fidedigno não está preocupado com isso. Ele fica feliz se o devoto dá algum presente para ele, mas não é para ele, é para a missão. A aula de domingo, nós vamos ler isso ainda, mas Srila Acharya Maharaj falou. Mas nos dias nós vamos ler isso. Mas ele fala, quem pode doar algum dinheiro para a missão, ele comenta em $1 por dia. $1 por dia, no final do mês são $30. Para quê? Para ele? Para pôr na poupança dele, na conta corrente dele? Claro que não. É para construir templos, para construir abrigo para os devotos quando forem no Gora Purnima, no festival, para dar comida, mas não comida mundana, dar prachada para todos no festival e fora do festival. Ele quer alimentar a alma de todos, ele não está preocupado com o corpo dos outros, ele está preocupado com a alma dos outros. Mahaprabhu fala isso. Aqueles 15 tópicos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati? É dito que Acharya Maharaj fala, qual a escritura? Me mostre uma escritura Gaudiya Vaishnava, me mostre uma escritura da nossa missão, que diz que temos que alimentar o corpo de alguém, que temos que dar um cobertor para alguém. Isso é tudo temporário. O foco principal é dar algo para a alma dos outros. O resto é tudo temporário. O cobertor vai rasgar. A comida daqui 3 horas, a pessoa está com fome. Mas se você der algo para a alma, uma comida que foi para o altar, ela volta como misericórdia de Deus. Isso é eterno para a alma, não é temporário. Temos que dar algo eterno. O Rupa Goswami, que é o Goswami de Vrindavana, que é responsável pela nossa prática devocional, ele fala, temos que servir todas as almas, e a única forma de servirmos todas as almas não é dando algo regional para alguém, para aquele grupo, é dando algo para o universo todo, todas as almas do universo. E como que podemos... Nós somos tão limitados, como é que podemos beneficiar a alma de todos do universo, que são praticamente infinitas almas?
nos 3 mundos. Como que podemos fazer isso? Servindo Deus. Servindo a raiz da árvore. Deus é a raiz da árvore. Servindo Deus, Ele vai dar tudo o que cada um precisa. Não somos nós que vamos dar o que o outro precisa. Deus está dando tudo o que nós precisamos. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo que precisamos. E não só é onisciente, Ele é onipotente. Se Ele quiser, Ele dá tudo. Ele pode tudo. Deus pode tudo. Deus não tem limites para Deus. E Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Ele está dentro do nosso corpo. Todos nós temos Deus dentro de nós. Deus está alojado no nosso coração. Está lá observando a nossa alma, porque a nossa alma vive dentro do nosso coração. Então, a melhor forma de beneficiarmos a todas as almas do universo, dos 3 mundos, é servindo Deus, não é servindo localizado um grupo de pessoas, um grupo de animais, um grupo do que for. Como que podemos auxiliar todas as almas que estão na forma de plantas, de árvores, de animais aquáticos, terrestres, aves, seres humanos, bactérias, fungos, ácaros? Como que podemos ajudar a todos servindo Deus? Essa é a consciência correta que Shrimad Mahaprabhu veio nos dar. Shrimad Mahaprabhu, Deus mesmo, Ele deu essa consciência, Ele passou isso para o seu devoto, Rupa Goswami, e Rupa Goswami está passando para nós. E os nossos gurus estão falando isso. Mas o nosso ego não gosta de ouvir isso. Achamos que a nossa mente é o que importa. Ah, mas eu acho isso. Mas quem somos nós para achar algo? Se um devoto puro de Deus fala aquilo, temos que seguir aquilo, porque ele é um devoto puro de Deus. Nós não somos devotos puros de Deus. Temos que ter essa concepção. Estamos meio longe disso, de ser um devoto puro de Deus. E temos o devoto puro que nos orienta. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se tem pergunta. Amanhã continuaremos essa leitura. Só vou ver onde... Nós, os ilimitados dentro... Já vi onde estamos parados. Então vamos ver se tem alguma pergunta. Hoje não teve perguntas, mas ainda há tempo de fazer. Se alguém quiser, pode fazer. Enquanto a pessoa não faz perguntas, vamos cantar o Nama Sankirtan, outra canção glorificando Deus, glorificando os associados de Deus. Por isso que a canção é muito importante. A canção também é mantra. Tem algumas pessoas que ontem me mandaram mensagens, enviei uma Mahamantra para elas, que elas assistiram a aula ontem do grupo do TEL, do YouTube, e aí eu enviei uma Mahamantra para elas, e algumas pediram mais mantras, mas o mantra principal é Mahamantra Hare Krishna. Mas esses outros que cantamos agora e vamos cantar também são importantes. Glorificando os gurus, glorificando Deus, os associados dele. Mas o mantra principal é Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem quiser e não recebeu ainda esse mantra, eu posso faço contato comigo pelo WhatsApp e eu envio para você.